Sejam todos bem-vindos a nosso aulão de resoluções de questões para o concurso público da Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje, nós vamos ficar aí um tempo resolvendo questões da área de periodontia. Antes da gente começar, só alguns recadinhos. Ao final desse aulão, faltando 10 minutos para a gente terminar, haverá um sorteio de uma bolsa para o concurso, que você vai ter acesso a todas as aulas preparatórias para o concurso público na área de cirurgião dentista da Prefeitura de Belo Horizonte. E esse aulão solidário, gente, tem por objetivo a gente ajudar o programa cuidando delas, levando cuidados básicos a mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Então, quem puder ajudar, toda ajuda é muito bem-vinda. Então, quem puder contribuir com o projeto será de grande valia. Vou me apresentar também. Eu sou a professora Simone Mormino, sou especialista e mestre em periodontia e doutora em biologia celular. Sou servidora pública da Prefeitura de Belo Horizonte, onde atuo como cirurgião dentista periodontista. Então, gente, vamos abordar o tema da periodontia. E para clínico geral, o que é apontado no edital? É apontado que a gente estude a etiologia, epidemiologia, e a banca RBO adora índices, tá, gente? Então tem que ficar atento aí, fazer um caderninho anotando todos os índices periodontais, diagnóstico, tratamento e controle dos principais problemas periodontais e técnicas de raspagem. Então, eu tentei colocar aqui as questões que a gente tem da banca e também abordar um pouco de cada um desses tópicos. O livro de referência para o concurso é o livro do Carranza, de Periodontia Clínica. Isso para clínico geral. Para quem for fazer a especialidade de periodontia, a gente tem ainda os outros livros de periodontia que vocês devem ler. E sempre que a gente começa a estudar para um concurso, a aprovação começa ao ler o edital. Então, vocês têm que ler o edital completo, anotar ali quais são os tópicos para ser estudados e os livros de referência. Então, é um esforço ali que vocês vão fazendo a cada dia. Então, pessoal, a primeira questão aqui, e aqui a gente está no aulão ao vivo, então, se vocês tiverem aí alguma dúvida na questão, se a gente quiser que a gente volte alguma coisa que não entendeu, eu vou estar no chat aqui, tá, gente? Eu não vou ficar olhando toda hora, mas de vez em quando eu dou. Eu fiz essa aula em blocos de questões. Em cada bloco eu vou dando uma olhadinha aqui no chat e a gente vai ter essa interação também. Que o objetivo aqui é que vocês aprendam, e que gabarite essa parte aí de periodontia. Não quero ver ninguém errando nenhuma questão de periodontia. Quero só ouvir reforços depois do feedback positivo, falando assim, Simone, deu tudo certo, acertei todas as questões de pério da Prefeitura. Então, gente, a primeira questão que nós vamos falar é essa, que foi da banca AOPC de 2015. E por que eu coloquei essa questão? Que parece uma questão simples, mas que, às vezes, no nervosismo a gente erra. Então, para vocês nunca esquecerem, o periodonto é formado de... Então, quem que são os componentes do periodonto? Peri, entorno, donto, dente. Quem são as estruturas que estão em torno do dente? Letra A, gengiva, cemento, esmalte e osso alveolar. B, gengiva, cemento, ligamento e osso alveolar. Letra C, gengiva, cemento, polpa e esmalte. Letra D, gengiva, cemento, polpa e dentina. E letra E, gengiva, polpa, dentina e esmalte.
Então, gente, nessa primeira questão aqui, que vocês vão marcar, o que está errado? O esmalte, né? O esmalte não faz parte do periodonto. O esmalte é uma estrutura dentária. Na letra B, ó, a letra B eu já fico mais feliz. Gengiva, ok. Cemento, ok. Ligamento e osso alveolar. Certinho. Letra B de bola. Lembrando o seguinte, gengiva faz parte de periodonto de proteção e cemento radicular, ligamento periodontal e osso alveolar fazem parte do periodonto de inserção. Vamos ver o que está errado nas outras questões? Letra C, gengiva, ok, cemento, ok. Aí já começaram a embolar. Polpa também é uma estrutura dentária e esmalte também. Então, errado. Letra D, gengiva, cemento, ok. Polpa e dentina, não. Também são estruturas dentárias. E a letra E, gengiva, ok. E aí os três aqui estão errados, são estruturas dentárias. Polpa, dentina e esmalte. Então, uma questão, né? Todo concurso vai ter questões fáceis, médias e difíceis, né? Então, as questões fáceis, a gente não pode errar de jeito nenhum. Então, aí, ó, letra B de bola, né? Questão que não pode errar. E uma dica para quem for fazer para especialidade de periodontia. Sempre vocês têm que ler anatomia periodontal. Porque são questões... É uma guerra avisada, né? Então, a anatomia periodontal sempre cai. Então, quem for fazer especialidade e tiver um tempo para ler o capítulo de um livro, leiam anatomia periodontal, né? Que sempre cai. Fibras, tecido, né? A gente pode fazer muitas questões com a parte de anatomia. Vamos ver essa aqui. Essa aqui já é um pouquinho mais elaborada. Exigiria um pouco mais de conhecimento, especialmente em relação à etiopatogênese da doença periodontal. Caiu na prova da Consulplan, né, de 2016, para a Prefeitura de Sabará. Vamos ler ali a questão juntos. O biofilme bacteriano desempenha um papel importante na etiologia das doenças periodontais. Então, gente, quem é fator etiológico primário da doença periodontal são as bactérias. É sabido que a formação desse biofilme passa por várias fases. É correto afirmar que, ao longo do período de formação, a composição microbiana torna-se, né? Então, gente, vamos só relembrar algumas coisas. Logo após que a gente escova o dente, então a gente almoçou, hoje é domingo, a gente almoça um pouquinho mais tarde, né? Hoje eu almocei mais cedo para vir para cá. Então, logo após essa formação, a gente higieniza, né? A gente escova os dentes e vai formar ali uma película adquirida. Nessa película adquirida, a gente tem a chegada dos primeiros colonizadores. Então, vocês vão guardar sempre, ó. Começa com a bolinha, que são os cocos. Depois, vai formar ali o nosso biscoitinho de polvilho, que são os bastonetes. E, num biofilme maduro, eu tenho as espiroquetas. E aí, o que acontece, gente? Vamos supor aqui comigo. Se vocês... Agora não pode, que a gente está na pandemia. Mas, se vocês estão num show, né, e está vazio, a gente tem mais ar para respirar, não tem? Se aquele show vai lotando, 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 até o ar nos falta, né? Então, à medida que o biofilme amadurece, a gente tem o maior acúmulo bacteriano, a microbiota se torna mais virulenta e a gente diminui a quantidade desse oxigênio. Então, vamos ver as questões aqui, né? É correto afirmar que, ao longo do período de formação, a composição microbiana torna-se... O que vocês acham? Vamos ver se alguém me responde aqui no chat.
Vocês acham que ela se torna mais aeróbia, né? Elas gostam mais de oxigênio, então aerobiose é gostar de oxigênio. B, ela se torna menos virulenta. C, mais anaeróbica. Ou D, mais gram-positiva. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Vê se alguém responde aqui para mim. Isso, gente, todo mundo arrasando aqui, ó. Então, claro que ela não se torna mais aeróbica, né, que é gostar de oxigênio. À medida que vai amadurecendo, ela se torna mais virulenta. Então, letra C, de certo, né, ela se torna mais anaeróbica. E ela se torna mais gram-positiva? Não, ela se torna mais gram-negativa. Então, vocês vão arrumar aí, elas se tornam mais anaeróbica, mais virulenta e mais gram-negativa, tá? Que as gram-negativas têm o LPS na sua parede celular e elas são bactérias mais virulentas. Então, essa outra questão também é sobre etiopatogênese da doença periodontal. E depois que a gente já conversou daquela primeira questão, olha como que as questões elas vão se repetindo, né? Então, se vocês sabem um conceito, eu vou mostrar aqui um quadradinho aí para vocês anotarem no caderninho de vocês para nunca esquecer, uma comparação sobre a saúde e a doença. Então, vamos ler essa questão aqui juntos. Pro município de 2018, né? Sobre as diferenças entre a placa bacteriana supragengival madura e a placa subgengival, marque a alternativa correta. Então, gente, o que essa questão aqui está pedindo? Está pedindo a diferença entre a placa bacteriana supra, que é aquela placa, né, localizada acima da margem gengival, aquela placa que eu enxergo na boca do meu paciente, a gente visualiza essa placa, e a placa subgengival, que é aquela placa localizada, né, dentro ali, escondidinha, dentro da margem gengival. Então, vocês vão guardar submarino, né, abaixo. Então, subgengival está lá para dentro. Então, a gente vai comparar essa placa supra, que é essa placa que está exposta na boca, com a placa sub, que é aquela placa que está abaixo ali da margem gengival. E sempre, olha, vocês circulam aqui, ó, ele quer o correto. E olha as questões aqui, as alternativas. Com relação à reação de Gram, né, se são bactérias gram-positivas ou gram-negativas. E quem que vocês acham que é mais patogênica? Uma placa supra ou uma placa sub, que está lá dentro da margem gengival? Então, a placa que vai ser mais patogênica é a placa subgengival. Então, tudo que a gente falou naquela primeira questão, ela vai servir também para a placa sub, porque ela é mais virulenta, ela é mais anaeróbica, ela tem mais bactérias gram-negativas, né? Então, se eu sei isso, eu já respondo essa questão. Olha aqui. Com relação à reação de Gram, a placa bacteriana supragengival tem predominância de espécies gram-negativas? Quem que vocês acham que tem predominância de espécies gram-negativas? A placa, estou ouvindo aí de casa, ó, subgengival. E aí, ó, vocês já fizeram esse meu desenho aqui, que vocês nunca vão esquecer, ó. Bolinha, biscoitinho e depois com rabinho, ó. Cocos, bastonetes, espiroquetas. Isso não pode esquecer, espiroquetas são bactérias móveis. B. Com relação
a morfotipos, a placa bacteriana supragengival tem predomínio de bastonetes e espiroquetas? Então, ó, será que a placa supra tem predomínio de bastonetes e espiroquetas? Vamos ler o restante. Com relação ao metabolismo, a placa bacteriana supragengival tem predomínio de espécies anaeróbicas? Será que a placa supragengival predomina as espécies anaeróbicas? Aí cai igual aquela primeira ali, né? Então, não. Com relação ao metabolismo, a placa supragengival tem predomínio de espécies o quê? Aeróbias. Letra D. Com relação à fonte de energia, a placa bacteriana supragengival tem predominância de bactérias que fermentam carboidratos. Vocês já leram aquele livro, Você é o que você come? Né? Então, sim, a placa bacteriana supra, ela é fermentadora, ela gosta de carboidratos. Mas, Simone, então por que a questão B está errada? Então, já falei que a A está errada. Porque a placa supra, ela tem predominância de bactérias gram-positivas. Com relação ao morfotipos, a placa bacteriana supra tem predomínio de cocos, tá, gente? A placa bacteriana subgengival tem predomínio de bastonetes e espiroquetas. E com relação ao metabolismo, a placa bacteriana supra tem predomínio de espécies aeróbicos. Então, vamos resumir tudo o que a gente falou aqui num quadro, para ficar bem fácil e vocês nunca mais esquecerem na vida de vocês? Prof, aqui também ajuda vocês. Vocês nunca podem esquecer isso, ó. Então, vocês vão guardar esse quadro, né? Quem tem costume de escrever, né? De falar assim, eu gosto eu mesmo de escrever, ou então dar um print aqui, não tem problema. Então, na saúde, gente, né? E eu posso considerar aqui também a placa supragengival, eu tenho predomínio de espécies gram-positivas, cocos, imóveis, né? Porque as espiroquetas, ó, que são bactérias móveis, anaeróbios facultativos, ou seja, aquele que tanto faz, né? Eles usam ou não usam o oxigênio, e fermentadores, eles utilizam o carboidrato como fonte de energia. E só de curiosidade, aí hoje em dia, né, já se fala muito da inter-relação da odontologia com a nutrição, principalmente na parte da pério, em relação à questão, né, a inter-relação da obesidade e da periodontia, né, que com a nossa nutrição, a gente tem uma dieta mais rica em carboidratos, ela favorece também a ocorrência da doença periodontal. E na doença, eu vou ter um predomínio de bactérias gram-negativas, olha o meu desenho de novo, dos bastonetes e do biofilme bem maduro também de espiroquetas. Micro-organismos móveis, olha o rabinho dela aqui, ó, né? Ela anda. Anaeróbios obrigatórios, ou seja, eles não gostam de oxigênio. E o metabolismo deles é proteolítico, né? Agora eles vão usar a proteína como fonte de energia. Então, gente, essa parte aqui vocês não podem errar mais. Saúde, doença, questão de como que as bactérias evoluem, né? Complexo vermelho e laranja, que são as bactérias mais virulentas. Então, isso aí eu não quero vocês errando na prova. Combinado? Depois vocês me falam se vocês têm alguma dúvida nessa parte de etiopatogênese em relação à microbiologia. Aí vocês me respondem aqui no chat se vocês têm alguma dúvida em relação a esse tema, se quer que eu revise alguma coisa, que a gente dá uma passada aí nessa parte. Combinado? Vou esperar um pouquinho para vocês me falarem se está tudo ok.
Dúvidas, pessoal? Sabem tudo aí de placa supra, placa sub? O cálculo, gente, às vezes pode estar na dúvida de vocês aí, o que é o cálculo? O cálculo é aquela placa bacteriana que se torna mineralizada, né? Então, a gente já tem a placa e ela vai se tornar mineralizada. Tudo bem? Eu vou entrar numa parte agora que é a epidemiologia. Gente, a epidemiologia não tem muito como. É decoreba dos índices. Né? Não tem jeito de eu virar para vocês e falarem, não, né? A gente pode... Não tem como, vocês têm que pegar aí o caderninho de anotação de vocês e ir escrevendo os índices. E a RBO, ela gosta de índices, tá? Então, sempre tem várias questões aí, de questões que eu peguei, que é muito de São Paulo. Então, eu tenho uma cunhada que mora em São Paulo, então ela teve acesso a algumas questões. Então, eu observei que eram muitas questões de índices periodontais, índices de cárie, e eles misturam esses índices. Então, vamos ler essa questão aqui, ó, que é uma questão da RBO. Levantamentos epidemiológicos em odontologia são necessários tanto para o conhecimento da prevalência das doenças, como para estimar a necessidade de tratamento. É importante que sejam conduzidos de modo a permitir comparações em diferentes períodos de tempo e área geográfica. Para tanto, é imperioso que haja uniformidade metodológica de critérios e de procedimentos. Então, nessa primeira parte da questão aqui, eles deram uma aula de que é epidemiologia, né? Com vista à padronização dos levantamentos, são recomendados pela Organização Mundial de Saúde para avaliação da condição periodontal os índices. Então, gente, essa questão aqui não era uma questão fácil. Você tinha que ter um conhecimento tanto de índice quanto de sigla dos índices, tá? Não adiantava somente você saber os índices, você tinha que saber também as siglas. Então, a gente tem aqui, ó, letra A, ICDAS e o CPI. Letra B, CPOD e índice de DIN. Letra C, CPI e o PIP ou PIP, cada um fala de um jeito. E letra D, o PIP e o CPOD. Então, pessoal, provavelmente, vocês iam ficar em dúvidas aqui em duas letras, né? Que era, talvez, a letra A, que é o ICDAS, e o CPI, né? Então, vamos tirando essas dúvidas. Mas, primeiro, quando a gente vai fazendo questão, a gente tem que ir cortando a que eu tenho certeza. Então, aqui, gente, vocês não poderiam marcar de jeito nenhum a letra B, que é o CPOD, né? Que é um índice para avaliação de cárie dentária, que é o índice aqui, ó, de dente cariado, perdido e obturado. E quando eu tenho D aqui, ó, a unidade é o dente. E o índice de DIN, que era para avaliação de fluorose dentária. Então, isso aqui vocês não poderiam escrever de jeito nenhum. Letra B, corta. Coloca aí, ó, fluorose, CPOD, cárie. Aí, repete o CPOD aqui de novo, olha. Então, isso aqui é de cárie. E aí, Simone, o que é esse índice ICDAS, né? Esse índice, pessoal, ele é um acrônimo, né, que advém dessa sigla aqui, ó, que é acesso e detecção de cárie. Então, esse índice, né, ele é um índice resumido ali do CPOD para a detecção de cárie, né, em indivíduos de 6 a 15 anos. Então, anotem aí no caderninho de vocês que esse ICDAS também é um índice para avaliação de lesão cariosa. Simone, o que significa CPI e o PIP? O CPI, gente, é um índice periodontal comunitário. Esse índice
além de aparecer como CPI, que é o índice periodontal comunitário, pode aparecer também como CPI-TN. Então, ele pode aparecer na prova de vocês também com essa sigla de CPI-TN, que também são sinônimos, né? Que é o índice periodontal comunitário e necessidade de tratamento. Então, pode aparecer também essa sigla. E o PIP, gente, é a perda de inserção periodontal. Então, quando a gente faz a avaliação da perda de inserção daquele nosso paciente, a gente, né, nos estudos epidemiológicos, utiliza esse índice. Então, letra C, vocês acertaram aí, né, gente? Parabéns. É o índice, né, periodontal comunitário e o índice de perda de inserção. Então, são esses dois índices que a gente vai utilizar para a periodontia. Então, gente, olha como que aparecem os índices, né? Então, sempre pode vir a ter questões de epidemiologia, muitas vezes vai ser voltado para índice mesmo. Igual caiu nessa questão do CADAR de 2016, olha de novo, ó. Segundo Linde e colaboradores, Animal, em 1982, desenvolveram um índice que, embora não tenha sido, né, planejado com propósitos epidemiológicos, é bastante utilizado. Trata-se do índice, olha ele de novo. A, comunitário das necessidades de tratamento periodontal, então uma outra forma de falar dele. B, quantitativo da inflamação dos tecidos periodontais. D, geral da perda do tecido periodontal. Ou D, absoluto da perda do osso alveolar. Então, gente, o índice que foi feito por Animal na década de 82, que foi proposto pela Organização Mundial de Saúde, foi quem? Esse aqui que já é o nosso amigo. Comunitário das necessidades de tratamento periodontal, né? Faltou aqui, eles não colocaram o índice, porque o índice está aqui, ó. Então, você teria que ler índice comunitário das necessidades de tratamento periodontal. Né? Esses outros índices, né? Índice quantitativo da inflamação dos tecidos periodontais, né? Índice geral da perda do tecido periodontal. Esses índices, né, essas avaliações, fazem parte de outros índices. Não existe um nome escrito aí, absoluto da perda do osso alveolar. Então, também não era uma questão difícil essa, né, igual aquela outra. Aquela outra questão da RBO era mais difícil do que essa questão aqui do CADAR. Exatamente, dona Érica Leite, ó, letra A. Comunitário das necessidades de tratamento periodontal. Muito bom. Olha aqui, né, como que eles gostam de índices. A gente não viu nenhuma questão, né, eu não observei nenhuma questão deles falando de prevalência, de incidência, mas é claro que vocês têm que ter em mente esses conceitos. Vai que, né, vai que agora mudou a pessoa que faz a prova. Né, isso é muito comum de acontecer também. Né? A Consulplan, por exemplo, ela mudou totalmente o perfil dela da prova quando teve a prova da Câmara Municipal. Eles tinham um perfil muito mais decoreba e veio para um perfil mais de... Tinha decoreba também, mas de mais raciocínio. Então, varia muito. A gente tem que ter preparado para tudo. Mas, coincidência ou não, caiu também nessa mesma linha, né? Uma questão da RBO, lá de São Paulo também, de 2018. Olha aqui. Assinale a alternativa que apresenta um índice relacionado com o periodonto. Também não era uma questão fácil. Era uma questão difícil essa aqui, né? Se você não tivesse um conhecimento, você errava essa questão, né? Você não poderia, vocês iam ficar em dúvidas em duas
dessas questões aqui? Não iriam? Que ia ser qual? A e D. Essa aí vocês poderiam, o tic-teco ia ficar brigando ali. E aí? Vai ser A ou D? Né? Quando vocês vão pensando, eu só vou fazendo uma revisão, né? O que significa o COD? Né? O COD é um índice utilizado para a dentição decídua, né? Que a gente trabalha aqui os dentes cariados, com a extração indicadas e obturadas. Quando eu uso D, a unidade é o dente. Quando eu uso S, COS, né, vai ser a superfície. A mesma coisa aqui, gente, com o CPOD ou o CPOS, que é o dente cariado, perdido e obturado, né, que vai estar relacionado ao dente. A Camilinha arrasou aí, né, Camila? Camila é minha aluna. Manda um beijo para a Camila aí, ó. Camilinha, um beijo, até quarta-feira, a gente se vê. A Camila falou que é letra D. Todo mundo concorda com ela, que é o PMA? Alguém pensa diferente? Pensa que é a letra A? Quem que acha? O que vocês acham? A ou D? Né? O B e C, eu tenho certeza que vocês sabem que não é, que esses dois índices são índices para avaliação de cárie dentária. Simplificado de Knutsson, né? Deve ser Knutsson, ou PMA. O que vocês acham? A ou D? Eu também iria no D, tá, gente? Eu também iria no PMA. Mas vamos saber o porquê, né? Eu fiz algumas anotações aqui, ó. A letra A, que é o índice simplificado, né? Eu acho que fala assim, Knutsson, né? É também um índice para avaliação de cárie dentária, né? Então, vocês vão completar lá, né? Junto com aquele ICDAS, né? Então, vocês vão começar a fazerem aí uma tabela de índices para avaliação, né, de cárie, para avaliação de doença periodontal. Então, aqui, ó, vocês já colocam aí, ó, cárie dentária, os que vocês já sabem, o CEL, o CPO, o ICDAS, que aprenderam, né, ou já sabiam, o simplificado. Vou até copiar ali como que escreve. Então, vocês vão fazendo uma tabela de índices, né? E vai fazendo aqui de periodontia também, ó. Então, a gente já falou o CPI e o CPI-TN, que é o mesmo índice. Conversamos também, né, sobre a perda de inserção periodontal. E agora vocês aprenderam mais um, que é o PMA. O PMA, gente, é um índice para avaliação de inflamação periodontal. Então, é feito uma observação da gengiva papilar, ou interdentária, né? A gengiva marginal e a gengiva inserida. E a gente dá valores para ela, ó, de 0 para ausência de inflamação, 1, 2 e 3 para presença de inflamação e 4 para a inflamação aguda, né? Então, esse aqui, vocês já anotaram no caderninho de vocês, índices para cárie, índices para periodontia, né? Vou deixar aqui também, ó, o índice de fluorose, que vocês também já aprenderam. Fluorose, que é o índice de DIN. Então, vocês vão completando aí o caderninho de vocês em relação aos índices. Combinado? Olha como que eles gostam de índices, né? Antes da gente ler essa questão,
eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o índice periodontal comunitário. Então, o índice periodontal comunitário, pessoal, ele foi proposto, né, pela OMS lá na década de 80 e foi desenvolvido por Animal, né? E o que esse índice ele propõe? Ele propõe a divisão, né, da arcada em 6 sextantes, né? Então, vai ser o sextante, né, anterior e 2 sextantes posteriores em cada arcada. Então, eu vou ter o sextante anterior superior e os 2 sextantes posteriores superiores. E o inferior eu vou ter o sextante inferior e os 2 sextantes posteriores. E esse índice, né, a gente já falou na nossa aula, eu não vou entrar em detalhes de novo em todo ele, senão a gente vai demorar muito tempo. Ele avalia a necessidade de tratamento de cada sextante. Então, além de dar o código para aquele sextante, ele dá também a necessidade de tratamento. E a necessidade de tratamento em um sextante, ele é registrada quando 2 ou mais dentes não indicados à extração estão presentes. Então, eu preciso ter pelo menos 2 dentes ali, não indicada à extração, para eu considerar aquele sextante. Se eu tiver apenas um dente naquele sextante, eu avalio ele no sextante anterior, por exemplo. Vamos supor que eu só tenho 14 e não tenho mais nenhum dente, ou todos os outros dentes estão com a extração indicada. Então, eu avalio 14 junto com o sextante anterior. Dito isso, vamos ler a questão agora? Então, sobre o CPI-TN, que já apareceu na prova da RBO como CPI, assinale a alternativa correta. Então, fui lá, ó, circulei o correta, né? Hoje em dia, gente, é muito mais comum a gente ter afirmações corretas do que incorretas. É uma tendência, né? De bancas, assim. Eu já fiz algumas provas para concurso. É uma questão deles falarem para a gente sempre pedir questões positivas, evitar o incorreto e fazer cada vez mais questões corretas. Mas isso é de banca também. Então, letra A. Então, eu sei que o CPI-TN chama como? Índice periodontal comunitário, né, e necessidade de tratamento. É denominado índice periodontal unitário. Então, eu circulei o unitário aqui e escrevi índice periodontal comunitário. Tem como objetivo conhecer a situação periodontal de cada indivíduo para dimensionar os recursos necessários ao atendimento público, né? Então, não é índice periodontal unitário, é o índice periodontal comunitário, né? Então, letra A, deixo ela para lá, que ela não está correta. Vamos ler a letra B. Foi preconizado pela Organização Mundial de Saúde, sim, e pela Federação Dentária Internacional, com o objetivo de cumprir as metas estipuladas em saúde coletiva, entre as quais crianças de até 12 anos não teriam nenhum contato com a cárie dentária. Então, lembra da nossa tabela aqui que a gente fez aqui, ó? De misturar índices de cárie com índices periodontais. Então, é isso que estão fazendo de novo, né? Se você não sabe o que significa a sigla, você poderia ficar confuso, né? Mas vocês não vão, porque vocês já sabem o que significa essa sigla. Então, letra B também não está correta. Letra C. Para realizar o exame, a boca é dividida em sextantes, definido pelos dentes 16 ao 14, 13 ao 23, 24 ao 28. Acredito que aqui, gente, tenha sido um erro de digitação, tá? 33 ao 43 e 44 ao 46. Então, essa aqui está agradável. Vamos ler a D para ver se ela está correta, né? Porque aí a gente poderia considerar que o 28 aqui
estaria errado, porque a gente não considera, né, o terceiro molar em índices. D, a presença de todos os dentes, sem indicação de extração, é pré-requisito ao exame do sextante? Sem isso, o sextante será cancelado? Aí eu já não gostei da letra D. O que a gente falou lá atrás? Que eu preciso ter 2 dentes sem extração indicada, né? Então, o sextante só é cancelado se eu tiver, né, menos de 2 dentes naquele sextante. Se eu tiver só um dente naquele sextante, ele é incluído no sextante anterior. Então, a questão aqui, a resposta que a gente marcaria era a letra C, né? É claro que tinha esse erro de digitação. Simone, é capaz de anular uma questão dessa? Gente, é muito difícil, né, a gente contar com essa sorte, vamos dizer assim, a gente anular uma questão. Porque cada vez mais as provas são baseadas em frases de livros, né? Como eu já contei para vocês, eu já fiz algumas provas e a gente só recebe integralmente se essa nossa questão não é anulada. Então, é cada vez mais comum a gente pegar frases prontas do livro para não ter esse tipo de recurso. Então, estudem e não contem com isso, assim, de um erro na questão, de digitação, né? Que isso aí pode não acontecer, né? Mas poderia entrar? Poderia, a gente sempre pode, né? Por que não? Mas, se a questão vai cair ou não, é outros 500. Aí depende, né? Tudo bem, pessoal? Viu como que eles gostam de índices? Né? Essa parte de epidemiologia bem ligada aos índices. E eu não estou mentindo, né? Olha de novo a questão dele e de novo envolvendo índice. Olha aqui essa outra questão também, né, da RBO, lá de São Paulo. E eles fizeram a seguinte pergunta, bem simplesinha a questão aí. Na avaliação do índice de higiene oral simplificado, o dente se apresenta no nível 1. Quem lembra do índice de higiene oral simplificado? Só tomar uma água aqui, gente. A gente fala demais e fica com sede. Então, esse índice de higiene oral simplificado, vamos ler as alternativas aqui. O dente se apresenta no nível 1. Então, aqui também. Raquel, me fala aí o que você quer que repita, por favor. Ah, volto sim. Então, Raquel, o seguinte, no CPI-TN, a gente aqui, ele falou o seguinte nessa questão, que a presença de todos os dentes, sem indicação de extração, é pré-requisito ao exame do sextante. Se eu não tiver todos os dentes, o sextante será cancelado. Então, isso é falso, Raquel, por conta disso aqui, ó, que a necessidade de tratamento de um sextante, ela é registrada quando 2 ou mais dentes não indicados à extração estão presentes. Então, Raquel, eu preciso de ter pelo menos 2 dentes para eu fazer o registro desse sextante. Ele só vai ser anulado, Raquel, se eu tiver apenas um dente no sextante. Então, se eu tiver apenas o 14, eu não considero o sextante posterior direito e incluo o 14 no sextante anterior. Deu para entender, Raquel? Pois você me dá só um ok aí. Qualquer coisa eu repito outra vez. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o índice de higiene oral simplificado. Será que o índice de higiene oral simplificado vai entrar aqui, ó, na minha tabela de cárie, ou vai entrar aqui na minha tabela de periodontia, ou vai entrar aqui na minha tabela de fluorose, né? Então, vamos pensar aí nessa questão. Letra A, o nível 1
do índice de higiene oral simplificado, né? Ele pode aparecer também como IHOS, tá? Com biofilme em 1/3 da sua superfície, como ígido, C, cariado, ou D, com biofilme até a metade da sua superfície. O que vocês acham aí, ó, no índice de higiene oral simplificado? Então, gente, eu vou rever com vocês aqui esse índice. E aí, eu vou falar que ele vai entrar aqui, ó, na nossa tabela de periodontia. Então, a gente vai deixar ali. Vamos ver se a periodontia está ganhando da cara, está empatada, o jogo ali está empatado. Então, o índice de higiene oral simplificado, gente, ele foi proposto por Green e Vermillion lá na década de 60. E o objetivo desse índice foi estudar a epidemiologia da doença periodontal e verificar a eficácia do método de escovação. No caso, né, gente, esse índice de higiene oral simplificado, ele tem dentes índices, que vocês têm que saber, você tem que guardar. Se vocês vão desenhar na hora da prova, então isso aqui vocês não podem errar, que é esse desenho aqui, ó. Então, vocês têm que saber quais são os dentes índices e onde a gente vai avaliar. Um jeito que eu acho fácil, assim, de vocês guardarem, é que vai ser incisivo central superior direito, incisivo central superior inferior esquerdo, né? Então, vocês vão guardar o 11, vai fazer um xizinho ali, ó, vai ser o 31. E vai ser todos os primeiros molares, né? 16, 26, 46 e 36. E aí, outra dica para vocês guardarem, se é vestibular ou lingual, é a saída do ducto da parótida tá por vestibular no superior, então a gente tem mais cálculo aqui, ó, na vestibular do superior. E se vocês passarem a língua aí no dente de vocês, né, ou lembrar do paciente lá do nosso consultório, a gente sabe que a gente tem maior índice de placa na lingual dos inferiores. Então, vocês vão escrever aí, ó, que os índices que são avaliados, os dentes, índices, são as vestibulares dos dentes 16, 11, 26 e 31. E a lingual dos dentes 46 e 36. Tem que guardar isso. E guardar também o código, né? De 0 a 3, que é esse desenho aqui. 0, inexistência de placa ou indutos. 1, placa cobrindo não mais que 1/3 da superfície dentária. 2, placa cobrindo mais de 1/3, porém, não mais de 2/3 da superfície. E 3, né, presença de placa ou induto cobrindo mais de 2/3 da superfície. E aí agora fica fácil, né? Todo mundo já acertou aqui, né? Que vai ser com biofilme em 1/3 da sua superfície. Índice de higiene oral, gente, a gente não trabalha com metade, a gente trabalha com terços, né? Então, metade da superfície ali já está errado. E ele não fala de cárie, né? Ele é um índice de doença periodontal. E aí, ó, olha o danado aqui de novo na banca RBO. Aí agora eles já colocaram os dois, né, aqui, ó. Acerca do índice de higiene oral, IHOS, simplificado, então, que tem os dentes índices, assinale a alternativa correta. A. É utilizado para avaliação de doença periodontal? Até aí tudo bem. Bem como a presença de profundidade de bolsa periodontal? A gente falou em algum momento que ele usou sonda periodontal milimetrada para medir bolsa? Não, ele pode ou não pode usar corante, né, para os índices de placa e induto. Mas, em nenhum momento, a gente fala de bolsa periodontal, né? É para ver se o paciente está higienizando. Então, o erro aqui, ó, é
profundidade de bolsa periodontal. B. Os dentes são avaliados de acordo com o nível de higiene e os valores obtidos em cada dente são somados e divididos pelo total de número de dentes, estabelecendo assim um código final. Gostei, né? Que geralmente a gente faz isso. A gente avalia os dentes em específico, depois soma, divide e tem um código daquele paciente. Se ele é código 0, 1, 2 ou 3, a média ali, né? Aqui é a pegadinha dessa questão. Se ele está pedindo o simplificado, ele tem os dentes índices. C. É realizado por meio da avaliação de todos os elementos dentais? Não, né? Não são avaliados todos os elementos dentais. São avaliados os dentes índices, né? Vestibular do 16, do 11, do 26 e 31. E lingual do 46 e 36. E letra D, em relação aos códigos que são atribuídos aos dentes no nível 2, o dente apresenta biofilme até metade da sua superfície? Não, né? Então, o nível 2 é mais de 1/3, né? No máximo ali, não mais do que 2/3 da superfície. Igual eu falei com vocês, ele não trabalha com metade, ele trabalha com terços. A Érica está me perguntando o que são indutos. Érica, alguns autores também chamam, né, o cálculo de indutos. Seria a presença de cálculos ali naquela região. Então, aqui, né, aqui estaria errado, porque não é até metade da superfície, é mais de 1/3, menos de 2/3. Não são todos os elementos, são os dentes índices. E aqui a gente não avalia profundidade de bolsa periodontal. Então, letra B de bola. Tudo bem, gente, até aqui? Guardaram essa parte aqui de epidemiologia? Vamos conversar agora, nessa reta final aí, sobre doença, né? Sobre doença periodontal. Né? Vocês tiveram alguma dúvida em epidemiologia, vai mandando aqui para mim, que a gente vai respondendo. E aí eu quero conversar com vocês sobre essas questões agora, falando de doença periodontal. Então, né, questões que a gente adora. A Ângela está me perguntando, Ângela, esse índice pode ou não pode usar corante, tá, Ângela? Então, você pode usar o corante, aí você pode usar fucsina, eritrosina, violeta genciana, verde malaquita, azul de metileno. Então, eu já vi questões, mas para técnico da RBO caindo isso. A resposta era eritrosina. Quais os corantes que são utilizados? Mas é um índice que pode também fazer sem uso de corante. Tá? Então, o ideal é que a gente use o corante para facilitar a visualização, mas o uso do corante não é obrigatório. Tudo bem? Então, vamos sair dessa parte de epidemiologia e entrar na parte de doença periodontal, né, de classificação de doença e também de tratamento. Analise as afirmativas abaixo sobre alguns dos sinais e sintomas clínicos da doença periodontal. Então, aquela velha questão de quais afirmativas são verdadeiras e quais são as falsas. Alternativa 1. As formas de doença periodontal se caracterizam pela alteração de cor, textura gengival, vermelhidão e exudato, assim como o aumento da tendência de sangramento à sondagem no sulco gengival e bolsa periodontal. Então, gente, essa alternativa linda aqui, ó, vocês guardam para a vida de vocês, né? Eu gosto muito das questões da aeronáutica, eu já tive a oportunidade de fazer prova para eles também,
Mas eu gosto das questões deles, porque vocês conseguem ter acesso às provas, muitas vezes as provas comentadas, e são questões muito bem escritas, sabe? Então, eu gosto muito. Então, vocês colocam aqui, ó, uma questão boa aqui para vocês terem todos os sinais e sintomas de doença periodontal. Então, sim, ela se caracteriza pela alteração de cor, né? A gengiva tem uma coloração rosa e na doença ela fica vermelha. Ela tem, né, uma textura de casca de laranja, ela perde essa textura. Ela fica vermelha. Eu tenho um aumento ali do fluido crevicular gengival, do exudato. E, se a gengiva está inflamada, ela tem maior tendência a sangramento. Então, alguma dúvida que isso aqui está certo? Né? Bonita, certinha. 2. Os tecidos periodontais podem exigir resistência reduzida à sondagem, aumentando a profundidade clínica de sondagem e ou recessão tecidual. O que acontece quando a gente tem a doença? Quando eu tenho doença periodontal, eu tenho um aprofundamento patológico do sulco. Então, aquele sulco que media no máximo ali 3 milímetros, ele tem um aprofundamento patológico e uma migração do epitélio juncional. Por isso, a sonda que só entrava 3 milímetros, agora ela pode entrar mais do que 3 milímetros, né? Então, está correto também. Eles têm resistência reduzida à sondagem. 3. Estágios avançados da periodontite também podem estar associados ao aumento da mobilidade dentária, assim como a migração ou perda do dente? Sim, né? Eu sempre falo, quando eu dou essa aula, eu falo, né, que é como se eu estivesse segurando aqui meus dedos. Então, a minha mão, né, direita é meu periodonto de inserção e minha mão esquerda é meu dente. Então, faça em casa. Tenta mexer o dedo de vocês. Ele mexe? Mexe. Porque o dente tem uma mobilidade dada pelo espaço do ligamento periodontal. Que quem for fazer a prova de especialista é de 0,25 em média. E aí, quando eu vou perdendo essa inserção, tenta mexer o dedo de vocês. Tenta. Tenta. Então, sim, né, em estágios avançados, eu tenho um aumento da mobilidade, os dentes podem migrar e, em último caso, a gente ter aí a perda do nosso dente. Então, a alternativa D, né? Então, a questão que eu quis colocar aqui para vocês, até mesmo para vocês estudarem, que é uma questão bem completa, em que todas as alternativas estão corretas. Então, é bem tranquila essa questão, não é difícil, mas ela está muito bem escrita e tem vários conceitos aí interessantes. Então, pessoal, só um resumão aqui para vocês lembrarem. A doença periodontal, né, a gente tem a gengivite e a gente tem a periodontite. A gengivite ela é uma inflamação restrita à periodonto de proteção. Então, na gengivite, eu não tenho perda de inserção. Eu não tenho perda óssea radiográfica. Eu tenho uma inflamação no periodonto de proteção, na gengiva, que é reversível com a remoção dos fatores etiológicos. Então, é um paciente que quando, né, se ele higienizar, se ele escovar, ele vai melhorar, né? Quando eu tenho uma periodontite, e a periodontite, ela vai ocorrer dependendo da suscetibilidade do hospedeiro, o que eu quero dizer com isso? Que toda periodontite, gente, ela vem de uma gengivite. Mas nem toda gengivite, ela evolui invariavelmente para uma periodontite. Isso vai depender da suscetibilidade do hospedeiro frente àquele desafio bacteriano. E essa suscetibilidade, ela é determinada tanto geneticamente, quanto influenciado por fatores sistêmicos, como, por exemplo, clássico aí a diabetes, e ambientais também, como o tabagismo. E isso modula a nossa resposta frente a esse desafio bacteriano. E quando eu tenho a periodontite, esse sulco que deveria estar aqui, ele sofre um aprofundamento patológico, o epitélio migra, e a minha sonda periodontal, que entrava no máximo até 3 milímetros, o céu é o limite para ela. Então, só
um resumo aí. A periodontite é uma perda, né? É uma inflamação no periodonto de inserção, caracterizada, né, pela perda de inserção clínica, perda óssea alveolar e formação de bolsa periodontal. E ela já não é mais reversível igual a gengivite é. Então, a nossa arma, né, é prevenir aqui a ocorrência da gengivite. Então, né, dito isso, visto esse resumo, vamos ver essa questão aqui também, que é da aeronáutica. Até a categorização das doenças que afetam a gengiva necessita da avaliação do paciente, né? Então, a gente tem que avaliar o nosso paciente, sinais e sintomas, história dentária e médica, exame clínico, incluindo a extensão, distribuição, duração e descrição física das lesões que afetam a gengiva, né? Então, eles estão falando aqui da gengivite, da gente fazer a avaliação da gengivite. Em relação às alterações clínicas comuns da gengiva saudável para a gengivite, marque a alternativa correta. Então, quais são as alterações que ocorrem da gengiva saudável para a gengivite? Letra A. Na gengivite, não há sangramento ao toque? Se eu tenho uma inflamação na gengiva, vocês acham que, o que a gente fala tanto? Gengiva saudável não sangra, né? Então, letra A, falsa, né? Na gengiva saudável, a gente pode mudar aqui, não há sangramento ao toque. Letra B. Na gengivite, a cor da gengiva é rosa e correlacionada com a pigmentação cutânea. Vocês acham que na gengivite a coloração é rosa? O que acontece na gengivite? Eu tenho inflamação, né? Eu tenho vasodilatação, eu tenho fluxo sanguíneo ali, então a gengiva ela fica vermelha. Então, na gengiva saudável, a cor da gengiva é rosa e correlacionada realmente com a pigmentação cutânea, né? Que a gente pode ter a presença de melanina, que é presente em todos os indivíduos, mas ela é mais proeminente na população, né, de raça negra, né, que a gente tem mais melanócitos, mas todo mundo tem melanina. C. Na gengiva normal, né, na gengiva saudável, a temperatura é ligeiramente aumentada e o exudato é significativamente aumentado. Então, o que vocês acham? Será que a temperatura é maior na gengiva saudável? Quando inflama, o que acontece? A gente tem um fluxo sanguíneo ali, a gente tem vasodilatação. Então, imagina, aumenta a quantidade de sangue. Então, a temperatura diminui. E outra coisa, o exudato é uma forma de defesa, é uma barreira de defesa. Então, vocês acham que ele vai estar aumentado na saúde? Então, vocês vão cortar aqui, ó, e escreverem na gengivite, né? A temperatura é ligeiramente aumentada e o exudato também é aumentado. Vamos ler se a letra D está correta, né? Na gengivite, o tecido gengival edemaciado provoca perda da adaptação em forma de faca e produz papilas bolhosas, papilas inflamadas, igual essa figura aqui, ó. Isso é uma papila bolhosa, tá vendo aqui, ó? Resultando no mínimo de tecido recortado, que é aquele tecido festonado, bonitinho, que a gente tem na saúde. Então, verdadeiro, né? Na gengivite, o tecido gengival edemaciado, inflamado, né, aumentado, provoca perda da adaptação, em forma ali de faca, que a gente tem, aquele contorno, né, da gengiva bonitinha aqui, ó, que é todo festonado, e produz aquele tecido, aquela papila gordinha, bolhosa, e a gente não tem mais aquele tecido todo recortadinho. Então, resposta letra D de dado. Então, gente, eu coloquei outro quadro aqui para vocês, que eu acho bacana, que é comparando a gengiva saudável com a gengivite. Que esse quadro aí que eles tiraram essa questão.
Olha, na gengiva saudável, a coloração é rosa, na gengivite ele é vermelho. O contorno na gengiva saudável, ele é recortado, né? Ele é todo bonitinho, envolvendo ali a porção cervical dos dentes. Na gengivite, a gente tem um dos sinais cardeais da inflamação, que é o edema. A consistência na gengiva saudável, ela é firme e resiliente, e na gengivite, ele é amolecido. O sangramento, a sondagem na gengiva saudável, ela é negativa, e na gengivite eu tenho sangramento, a sondagem. O exudato, né, gengival, na gengiva saudável, ele é mínimo, é apenas para controlar ali as bactérias que a gente tem na nossa boca, e na gengivite ele é aumentado. A mesma coisa a temperatura do suco. Eu já até procurei para ver se eu achava qual que era a temperatura do suco na inflamação, mas eu não achei no livro. Na gengiva saudável é 34 graus, e na gengivite essa temperatura aumenta. Então, ó, esse quadrinho aí também vai lá para o caderninho de anotação de vocês. Então, falando só de gengivite, eles gostam também de confundir gengivite com periodontite, né? Então, também não é uma questão que dá para errar, que é uma questão também mais tranquila. Então, esse aqui, eu acho que caiu no meu concurso, né? Que eu passei no concurso de 2011. E aí, nessa questão, o que eles falaram? Ó, de novo, ó, são características da gengivite induzida pela placa. Então, quando eu leio isso aqui, ó, são características da gengivite induzida pela placa. Na minha cabeça, eu já tenho que pensar gengivite, então inflamação só do periodonto de proteção, só da gengiva. Eu não tenho perda de inserção clínica, eu não tenho profundidade de sondagem verdadeira, eu não tenho perda óssea radiográfica, causada por periodontite. Isso é a gengivite, induzida pelo biofilme. Não escovei dente, acumulei sujeira, desenvolvi inflamação. Então, quando vocês guardaram aquela tabela, olha como que essa questão aqui fica mole aí para vocês. Então, eu quero o errado, né? Eu quero o exceto aqui. Então, são características da gengivite induzida pela placa, exceto alteração da coloração gengival. Sim, a cor da gengiva era rosa e agora vai ser vermelha. Alteração do contorno gengival? Sim, que era recortado e agora vai ficar edemaciado. Diminuição do exudato gengival? Né? Ó, vocês já estão acertando isso aí, ó. Diminuição do exudato gengival? Não. Né? Eu tenho o quê? Aumento do exudato gengival. Né? Eu não tenho diminuição do exudato. Vocês cortam aqui, ó. Vocês vão colocar aqui do lado aumento do exudato gengival. Sangramento após o estímulo? Sim, né? Quando a gente vai fazer a nossa profundidade, né, o sangramento, a sondagem, aquela gengiva, ela sangra, né? Então, aqui está errado, porque eu não tenho diminuição do exudato, vocês vão colocar aqui do lado, eu tenho aumento do exudato gengival, aumento também da temperatura sucular. Então, letra C aí de certo, tá, gente? Outra questão também, falando, né, dessa parte de classificação de doença e de tratamento. Então, o que uma questão pode fazer? Numa questão, eu posso abordar vários temas, igual essa aqui. O que eles fizeram? A respeito das condições das várias estruturas periodontais obtidas por procedimentos de exame que formam a base do diagnóstico da doença periodontal, analise. Então, nós vamos analisar cada uma dessas questões para a gente avaliar o exame periodontal, que vai ser a base do nosso diagnóstico, né? Então, quais são os exames que eu tenho que fazer para dar o diagnóstico do meu paciente? Será que ele tem saúde? Será que ele tem gengivite? Será que ele tem periodontite? Né? Vamos olhar.
Não há necessidade de avaliar em conjunto com o exame dos tecidos periodontais as práticas de higiene oral do paciente. Vocês acham que o paciente que não higieniza tanto faz para a gente? Eu vou fazer a minha raspagem, o paciente pode não escovar em casa? Muito pelo contrário, né, gente? A gente bate no martelo ali o tempo todo, higieniza, escova, passa fio dental. É uma luta diária, né? Então, pelo amor de Deus, quem errar isso aqui, viu, gente? Vai puxar a orelha. Então, a gente tem necessidade, sim, de, junto com as práticas, né, junto com o exame, a gente fazer o índice de placa, né? A gente tem que estimular o paciente a escovar, por favor, né? 2. A ocorrência de sangramento à sondagem, especialmente em exames repetidos, toda vez que eu examinar, tiver um sítio sangrando, é um indicativo para a progressão da doença? Sim. O sangramento, pessoal, ele é um sinal objetivo de inflamação. Então, se o paciente tem todos os exames, tiver aquele sítio ali sangrando, é o sinal que a doença está ativa, tá? Então, se ficar nos exames repetitivos, né, igual eles falaram aqui, ó, por isso que eu falei, o CADALH, eles são provas muito bem escritas, em exames repetidos, é um indicativo, sim, de progressão da doença. Vamos ler a 3. Durante um exame para avaliação do envolvimento de furca, os molares e pré-molares devem ser examinados somente pelo acesso vestibular? Primeiro, né, gente, vocês não iam errar essa questão. Primeiro, que a furca do premolar superior fica mesial e distal, né? Então já está errado a partir daí. E que também o superior eu tenho a trifurcação. Eu tenho tanto a vestibular, tanto a mesial, tanto a distal. Então eu vou avaliar, né, as 3 áreas de furca. Então essa aqui está errada, porque eu não vou analisar só pelo acesso vestibular. O molar, eu vou avaliar vestibular, mesial e distal. E os pré-molares superiores, eles estão assim, né? Eu vou avaliar mesial e distal. Eu não tenho furca, né, pela vestibular nos pré-molares superiores. Então, errada. 4, né? Eu sei que 2 estão certas, porque eu já olhei aqui, ó. Eu tenho esse paralelismo. Também é uma tendência também da gente fazer prova toda paralela, tá, gente? Então, eu, como pessoa que faço prova também para concurso, a gente gosta de... Não vou fazer da Prefeitura de Belo Horizonte, nem posso, mas é uma questão da gente fazer um paralelismo também para fazer prova. Isso é muito importante. Então, eu sei que são 2 certas aqui. Vamos ver a 4. A técnica do paralelismo do cone longo é a técnica radiográfica indicada nos exames periodontais, por permitir uma reprodução nas radiografias, gerando análises comparativas. Perfeito. Então, a nossa radiografia de escolha é a radiografia periapical, né? Porque a gente consegue enxergar, né? A gente consegue fazer uma análise da lâmina dura, do espaço do ligamento periodontal, da crista óssea, avaliar a perda óssea radiográfica, né? Então, a gente consegue avaliar isso tudo. Então, resposta 2 e 4, letra D. Então, aqui, ó, que está errado, que a gente sim tem que avaliar a prática de higiene oral do paciente, e a 3, a furca ali, está errado, né? Então, eles fizeram um erro ali na furca dos superiores, né? A gente avalia pela vestibular nos inferiores, mas a gente pode avaliar também por lingual. Então, a RBO também cobra essa parte? Cobra, né? Ele cobrou aqui. A gente tem, pessoal, uma classificação mais atual, que é a classificação de 2017. Então, a gente não estuda mais essa classificação de 99. Mas os livros que são de referência são os livros que têm a classificação de 99. Então, por isso, nós vamos falar de periodontite agressiva, periodontite crônica, né, que tinham ainda essas questões, essa classificação mais antiga. Por isso que eu falei que é importante a gente seguir o edital. Então, vamos ver essa questão. São características comuns
em pacientes com periodontite agressiva, né? A periodontite agressiva é aquela periodontite que acometia mais pacientes jovens, que tinha, né, essas características que eles colocaram aqui. Uma rápida perda de inserção e destruição rápida, né? Então, era pacientes mais jovens, que quando a gente avaliava o caso, ele tinha muita perda de inserção já numa idade muito jovem. Agregação familiar dos indivíduos doentes, ou seja, na mesma família, várias pessoas tinham a periodontite agressiva, né? Então tinha uma tendência aí familiar dos casos. E também a quantidade de depósitos microbianos não era consistente com a gravidade da doença. A gente tinha uma doença muito grave por uma quantidade de depósitos, né, de biofilme, de cálculo muito pequeno. Então, essa era a que a gente chamava de periodontite agressiva e que vai cair na prova de vocês como periodontite agressiva. Então, nesse caso aqui, a gente não consegue fazer, igual a gente fez do outro, lá do CADAR, mas vocês podem colocar aqui, ó, nessa questão, para estudar para periodontite agressiva, né, que são as características. E eu coloquei aqui também, gente, o que é a periodontite agressiva? Né? Ela é causa, né? Ela é definida como uma causa rápida de destruição do aparato de inserção e suporte ósseo alveolar, tendo como características comuns, igualzinho está lá na prova, ó, rápida perda de inserção e perda óssea, agregação familiar dos casos e sem condição sistêmica associada. O que eu quero dizer com isso? Ele não pode ter uma doença que seja maior. Por exemplo, uma agranulocitose, que é a diminuição dos números de leucócitos. Então, um paciente que tem uma resposta imunoinflamatória prejudicada. Então, ele não pode ter uma doença maior, né, do que a periodontite. Ele tem que ser um paciente saudável. Além disso, a gente tem outras características, né? A quantidade de acúmulo de placa não é compatível com a gravidade da destruição periodontal, que estava lá. Níveis elevados de AA. O AA é um micro-organismo, né, da periodontite, que chama Agregatibacter actinomycetem comitans, né? Então a gente resume para AA. E da Porphyromonas gingivalis. E geralmente também tinha perda ósseas angulares, né, aquelas perdas ósseas verticais. A gente também tem na nossa periodontite agressiva. Então, é exatamente igualzinho está no livro. Então, coloquem aí, e falando da periodontite agressiva e das características dela. Então, anotem aí, coloquem um marca-texto para vocês não esquecerem o que é periodontite agressiva. E cai, aí ó, na Prefeitura de Sabará de 2016, também utilizando, né, essa classificação. Olha que bonita essa aqui, ó. De novo, tudo igual, ó. Essa doença periodontal apresenta como características: é frequente em adolescentes, igual eu falei com vocês, acontece mais em pacientes jovens. Tem progressão rápida. Os depósitos bacterianos não são compatíveis com a destruição. E no caso dessa periodontite, é localizada em incisivos e primeiros molares permanentes. Agregação familiar marcante, né, e cálculo subgengival frequentemente ausente. Né? Então, o cálculo aqui que está frequentemente ausente por conta disso. A gente não tem depósitos microbianos compatível com a gravidade da doença. Então, vocês já sabem, né, que é periodontite agressiva. Vocês podiam ficar na dúvida aqui se ela era localizada ou generalizada. Mas como vocês fizeram essa aula de hoje, vocês não vão errar mais. Por quê? A periodontite agressiva localizada, ela é localizada nos incisivos e molares, né, e primeiros molares, geralmente. Porque são os primeiros dentes que erupcionam na cavidade bucal. Né? Quando a criança ela vai ter a troca da dentição, ela nasce primeiro os incisivos e depois os primeiros molares.
Então, a periodontite agressiva localizada, ela era localizada aí, incisivos e primeiros molares. E a periodontite agressiva generalizada, na questão tem que estar falando que acomete também caninos ou premolares. Então, ela vai acometer outro grupo dentário, além dos incisivos e do caninos. Além dos incisivos e dos primeiros molares. Isso, Ângela, é a antiga periodontite juvenil, periodontite pré-puberal, tá? Essa classificação não. Essa classificação de 99 é a classificação do Armitage, não é, isso aí está presente nos dois livros, tá? Não é a classificação do Linde nem do Carranza, é uma classificação, né, do Armitage de 99. Tá, Ângela? É o Armitage, vou escrever aqui para você, ó. É essa classificação dele. Isso aí tem nos livros, os dois livros de referência da periodontia, a gente tem essa classificação de 99. Então, resposta aqui, ó, letra B de bola, periodontite agressiva localizada, né? A definição aqui está toda bonita também, para a periodontite agressiva localizada. E aí vocês puxam uma setinha aqui e escreve: se acometer canino e premolar, é periodontite agressiva generalizada. E aí, pessoal, outra questão falando também de diagnóstico, né, é essa questão aqui, que também é da Consulplan, de 2018, e ela fala o seguinte: para o diagnóstico de uma periodontite, o clínico deve observar o quê? Então, para fazer o diagnóstico, o que a gente analisa? A gente vai avaliar os sinais de inflamação, se está vermelho, se está edemaciado, se está alterado de volume, se está amolecido, né? Então, sinais de inflamação, sim. 2, mobilidade. Será que a periodontite é a única que causa mobilidade dentária? A gente tem outras doenças, né, outros procedimentos que podem causar também mobilidade dentária. Como, por exemplo, né, trauma oclusal pode causar mobilidade dentária, eu ter algum abscesso pode causar mobilidade dentária, eu ter uma neoplasia, eu ter um cisto, eu posso ter mobilidade dentária. Então, para eu diagnosticar a periodontite, a mobilidade aqui, gente, é uma pegadinha, porque ela não é patognomônica da periodontite, né? Não é exclusiva da periodontite. Sondagem para além da junção cemento-esmalte? Sim, né? Então, quando eu sondo da junção cemento-esmalte até onde para a minha sonda, eu estou sondando ali a perda de inserção clínica. Então, a 3 aqui, ó, com certeza é. E placa bacteriana serve para diagnóstico de periodontite ou ela está presente também na gengivite? Ela está presente também na gengivite. Então, placa bacteriana aqui, ó, não quer dizer nada. Então, qual que é a resposta aqui? 2, 1, tá, gente? É sinal de inflamação, tá, Mariana? É sinal de inflamação. E 3, 1 e 3. O 2, agora você deve ter entendido, né? Que a mobilidade não me dá diagnóstico de periodontite. Eu posso ter mobilidade sem periodontite, pós-tratamento ortodôntico, por exemplo, um dente em trauma oclusal. Então, a gente tem mobilidades. Um dente, por exemplo, que a restauração ficou alta, né, ficou inadequada e o espaço do ligamento periodontal aumentou. Então, o dente fica bambo, sem necessariamente eu ter perda de inserção. Tá, gente? Então, resposta letra B de bola. Entendeu, Mariana? Por que não é? E aqui, gente, nessa questão eu trouxe ela, porque vale a pena, igual a Ângela colocou, da classificação. Eu não acredito que eles possam fazer isso, mas banca pode cair qualquer tipo, né? É comparando
a classificação de 89. Então, igual a Ângela colocou, periodontite juvenil, pré-puberal, periodontite do adulto, né? Eram periodontite refratária, eram formas de periodontite que foi descrita na classificação de 88, né? Então, o que eles colocaram aqui na Prefeitura de Sabará? Que a característica clínica que distingue periodontite da gengivite é a presença da inserção clinicamente detectável. Ou seja, na gengivite eu não tenho perda de inserção e na periodontite eu tenho perda de inserção. Em 99, a Academia Americana de Periodontia subclassificou a periodontite em 3 grandes categorias, né, baseada aí nas características clínicas, radiográficas, históricas e laboratoriais. Não faz parte da classificação de 99. Então, gente, a classificação de 99, eu tenho a periodontite crônica, que era a antiga periodontite do adulto, igual a Ângela colocou muito bem ali, ó, a periodontite do adulto transformou-se em periodontite crônica. E as periodontites pré-puberais, né, a periodontite juvenil, a periodontite de manifestação precoce, ela virou periodontite agressiva. E eu tenho também a periodontite como manifestação de doença sistêmica. Então, a classificação de 89, que não faz parte da classificação de 99, é todas essas aí, ó. Periodontite do adulto, periodontite juvenil, periodontite pré-puberal, elas fazem parte lá da classificação de 88. Tudo bem? Então, guardem. Crônica, agressiva e como manifestação de doenças sistêmicas. Então, letra C de certo. Essa aqui também caiu na Prefeitura de Belo Horizonte, que eu vou dar uma dica aqui para vocês, que aí vocês vão conseguir responder essa questão bem tranquilo. Que são os tipos de bolsas periodontais que a gente tem. Então, eu tenho aquela bolsa que eu chamo de bolsa falsa ou pseudobolsa. Nessa bolsa, eu só tenho inflamação da minha gengiva, então a gengiva está edemaciada, ela está aumentada, mas eu não tenho perda de inserção. Nessa segunda bolsa aqui, ó, é a bolsa supraóssea. Ou seja, a base da bolsa aqui, ó, é coronal, está acima, né, da minha crista óssea. A crista óssea está aqui, a base da bolsa está aqui. Então, a perda óssea aqui, ó, ela é horizontal. E nesse caso aqui, ó, olha onde está a base da bolsa. Aqui. Olha onde está a crista óssea. Aqui. Então, é uma bolsa infraóssea, abaixo aqui da crista óssea. E essa bolsa, ela gera um defeito ósseo do tipo vertical. Então, são os 3 tipos de bolsa que a gente tem. A pseudobolsa, né, que é a bolsa falsa, que eu tenho profundidade de sondagem, mas eu não tenho perda de inserção. A bolsa supraóssea, que a base dela está acima da crista óssea, que gera um defeito ósseo horizontal. E a infraóssea, né, que está abaixo aqui da crista óssea, que vai gerar um defeito ósseo do tipo vertical. Olha como que agora essa questão aqui ficou fácil. A reabsorção óssea horizontal ocorre quando o osso apresenta-se fino? Sim, porque vai reabsorver tudo do mesmo jeito. Quando o osso ele é espesso, eu tenho uma parte que vai sendo reabsorvida e outra não. Então, eu gero uma reabsorção do tipo vertical no osso espesso. Então, vocês escrevem aqui, ó, vertical. 3. Em caso de periodontite, quando a distância da junção cemento-esmalte, a base da bolsa é a mesma em vários dentes? Sim, elas vão estar paralelas. E 4. Em caso de periodontite, onde a base da bolsa está apical à crista óssea? Não. Vocês vão colocar aqui, ó, vertical. Ok? Então, agora vocês não erram essa questão mais. Você quer fazer o sorteio agora?
Então, gente, a gente vai ter o sorteio e depois a gente vem fazendo as nossas últimas questões. E aí, gente, vamos finalizar nossa aula. Vamos fazer mais 2 questões aqui para a gente finalizar, né? Então, essa questão, que ela pega muita parte e vem também falando um pouco de medicina periodontal, que é o seguinte: muitas doenças e distúrbios sistêmicos foram implicados como indicadores de risco ou fatores de risco na doença periodontal. A pesquisa clínica em ciência básica durante a última década conduziu a uma compreensão e apreciação aperfeiçoada da complexidade e patogenia das doenças periodontais. Acerca da influência das doenças sistêmicas sobre o periodonto, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma abaixo. E a gente vai assinalar a sequência correta. Primeiro, o diabetes não controlado ou mal controlado é associado à suscetibilidade e gravidade aumentada das infecções, inclusive periodontite? Com certeza. Põe um V aí bem grande. Então, já ficamos aqui, ó, entre a A e a B. Vamos lá, a segunda. Mesmo na ausência de fatores locais, pode ocorrer alterações notáveis na gengiva durante a gravidez. Falso. Por quê? A gengivite, né, no caso da gravidez, a gente tem a gengivite induzida por placa, alterada por questões hormonais, como na gravidez. Senão, todo mundo que ficasse grávida teria gengivite, né? Eu, como periodontista, acharia ótimo, mas isso não é uma verdade, tá, gente? Eu tenho que ter presença de placa. A resposta à placa, ela é exacerbada devido aos hormônios. Aqui ele escreveu certinho. Os contraceptivos hormonais agravam a resposta gengival aos fatores locais de forma semelhante à verificada na gravidez. Perfeito. E quando tomados durante mais de 1 ano e meio, né, aumentam também a destruição periodontal verdadeira. Né? Hoje em dia os anticoncepcionais evoluíram muito, mas é uma questão, né, verdadeira. E a última, em pacientes leucêmicos, a gengiva apresenta uma coloração vermelho-azulado. Então, às vezes, no paciente com leucemia, a primeira manifestação é a alteração na gengiva e o primeiro profissional que ele procura é o dentista, né? Semelhando-se a uma esponja friável, perfeita, escrito exatamente isso no livro, além de sangrar persistentemente a um leve estímulo e ter pouco fator causal. Então, questão verdadeira, fiquem atentos aí com o paciente de vocês. Então, tá aí, ó, letra B, a única que é falsa aqui é a questão da gravidez, né, e a gengivite, que eu tenho que ter fator local. E a nossa última questão aqui, ó, o prognóstico é uma previsão do curso provável da duração e do resultado da doença, com base no conhecimento geral da patogênese da doença e na presença de fatores de risco. Então, o que ele quer saber aqui nessa questão? Né? Tá falando ele explicou o que é prognóstico. Qual dos fatores não deve ser considerado na determinação do prognóstico? Né? Então, se eu quero saber o prognóstico periodontal, eu tenho que considerar o tabagismo? Sim, né? Até quantos cigarros o paciente fuma, a gente tem que considerar. A gravidade da doença? Claro, né? Se é uma doença que tem uma profundidade de sondagem de 5, é diferente do prognóstico que tem a profundidade de sondagem, perda de inserção de 10. Envolvimento de furca? Também, né? A gente sabe como que é difícil tratar lesões de furca. Pigmentação de melanina na região anterior? Não, né? Isso aí é uma alteração fisiológica que é dado pela cor de pele do paciente e todo mundo tem a melanina, né, que é mais acentuado nos indivíduos negros e menos acentuado nos indivíduos albinos, mas todos têm melanina. Então, letra D, né, corretíssima aí. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje, né, desejar uma boa prova para todos e falar que o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, é persistência, é estudo, tem dia que a gente está mais cansado, isso é normal, mas
todo dia um recomeço e estudar bastante, fazer as nossas tabelinhas. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos.